Tô perto da praia, dá pra ouvir o barulho? Dá pra ouvir, Sérgio? É que é noite, mas o mar fica aqui atrás da cortina aqui. Fica o mar, quer dizer, o fundo da casa dá pro mar, né? Hoje tá meio alto a maré, então não tem nem... O mar tá batendo já, mas é muito bom, muito legal. A gente ouve esse barulho. Mary, um abraço, Deus abençoe, boa noite. Graças a Deus, né? Vamos fazer uma oração para a gente ir começando, o pessoal vai entrando, né? Mas a gente já vai orando para a gente já ganhar tempo. Esse Apocalipse 8 é muito legal, é um divisor de águas em Apocalipse, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, quero te louvar, glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor, Pai. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela provisão, Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos guardou, nos protegeu. Nós estamos aqui às 20 horas, Senhor, marcando horário com o Senhor, como Adão e a Eva marcavam o horário com o Senhor na viração do dia. Largamos os nossos afazeres, o nosso descanso para poder ficar na Tua presença, Pai, para ouvir de Ti, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo, com meus irmãos, amigos, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria e discernimento, Pai. Que nós possamos ter entendimento e crescer, Pai. Crescermos, Pai, não só como cristão, mas como pessoa, como cidadão, Pai. Quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Abre a Bíblia aí, Apocalipse capítulo 8. É bom esses livros a gente ir lendo eles antes da aula e depois da aula, tornar a ler, para que Deus possa trazer revelação, trazer mais revelação, né, em relação à palavra de Deus, né? Então, Apocalipse capítulo 8 diz assim a palavra de Deus: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu como oração do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu o fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida do mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terra, parte do sol, e a terra parte da lua, e a terça parte das estrelas.
para que a terça parte deles se escureçam e a terça parte do dia não brilhe, semelhantemente à noite. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar, né? O primeiro selo foi aberto no capítulo 6, né? O sexto, né? Especialmente severo, né? O sexto selo foi um selo severo, né? No intervalo do 6 para o 7, nos assegura a proteção dos fiéis, que eu falei na semana passada, né? Um tempo de refrigério, um tempo de pausa, onde Deus deu ordem àqueles anjos dos 4 cantos da terra segurarem os ventos, segurarem as mortes. Foi um tempo de pausa, o capítulo 7, né? E chegando no capítulo 8, esperando a abertura do 7º selo, ao invés de nos trazer de uma vez ao final da revelação do plano de Deus, o 7º selo abre uma outra série de 7. Esse capítulo relata os acontecimentos resultantes quando os anjos tocam as primeiras 4 das 7 trombetas, né? A abertura do 7º selo dá início aos 7 julgamentos das trombetas, né? Deus aumenta de intensidade e de abrangência o seu juízo, né? Mas Deus, antes disso, sempre dá a misericórdia. Por isso que eu falei do capítulo 7, que foi um capítulo de paz, um capítulo de reflexão, um capítulo mais sossegado. Abacuque fala lá no capítulo 3, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça-a conhecida na tua ira, lembra da tua misericórdia. Então, na nossa caminhada cristã, é interessante a gente ter esses momentos que Deus pode dar um refrigério para nossas vidas, para trazer um avivamento, um revigor para nossas vidas, né? O capítulo 7 foi isso, né? E é interessante que quando a gente começa a leitura do capítulo 8, na abertura do 7º selo, a primeira coisa que a gente ouve é um silêncio no céu, cerca de meia hora. Isso para pentecostal é complicado você falar em silêncio para pentecostal, né? Mas houve um silêncio, e o silêncio é muito importante. É o momento de a gente não agir com o coração, não agir com a emoção. Eu me lembro que eu fiz um curso há muitos anos atrás, um curso em São Paulo com o pastor. Eu fui com alguns conhecidos de outras igrejas, inclusive. Mas é um curso de espiritualidade, cada 15 dias a gente ia no sábado lá em São Paulo e ficava lá orando o dia inteiro, orando escrito, né? Inclusive tem esse livro, ele no final do curso ele deu os Salmos, né? Salmo do Ricardo tá escrito lá, né? Salmos do Ricardo, e são orações escritas, né? E uma coisa que eu percebi nele, que na primeira instância me irritou. Quando alguém fazia uma pergunta, ele parava e ficava quieto olhando para a pessoa alguns segundos. E aquilo me deixava nervoso, porque eu sou muito afobado de querer responder, de querer falar, né? E às vezes até atropelo as palavras por causa disso, né? Eu falei, pô, ele não está vendo que ele está fazendo uma pergunta, tudo, mas depois eu fui entender que esse silêncio é importante para pôr as ideias no lugar, para pôr as coisas no lugar, para acalmar a emoção, abaixar a poeira. O silêncio é importante, que onde você vai registrar as informações. Ele registrava, depois que a gente achava que ele tinha esquecido da pergunta ou que ele não tinha dado atenção àquela pergunta, ele vinha com a resposta. E eu fui aprender nesse curso a fazer isso, a registrar, a deixar aquilo entrar na minha mente, a digerir aqueles pensamentos, né? Então o silêncio é importante. Houve ainda, aumentando ainda mais a expectativa dos ouvintes.
Esse selo abre com silêncio, né? E vocês lembram como é que abriu o sexto selo, né? Lá em Apocalipse 7:2, diz assim: e eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Quer dizer, o sexto selo, ele começa com um grande clamor. Com um grande clamor. Em compensação, o sétimo selo, no capítulo 8, começa com silêncio. Né? Nenhum ser vivente falaria. Não houve mais aquele clamor daquelas almas. Você lembra daquelas almas que clamavam por justiça? Né? Aqueles mártires, né? O sangue dos mártires clamavam por justiça, também se calaram. Não havia terremoto, né? Não havia ventania. Por enquanto, silêncio, né? Eu acho que isso aí gera uma ansiedade, porque você vê tudo aquela ebulição de juízo, de almas clamando por justiça, e de repente tudo quieto, tudo em silêncio. E a gente viu já isso em alguns momentos da Bíblia. Moisés, em um de seus discursos finais a Israel, disse: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vistes a seu povo do vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerá a voz do Senhor teu Deus, e ele lhe cumprirá os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Está em Deuteronômio 27, de 9 a 10, né? Então, guarda esse silêncio e ouve. Nós temos uma dificuldade de silêncio, de ouvir. Nós temos dificuldade. A gente já vem com a ideia pronta. A gente já vem, não vem com o coração livre, limpo. A gente já vem com uma ideia formatada na nossa mente. E Moisés falou assim: aguarda o silêncio, ouve, porque vocês são um povo de Deus. Vocês têm que ser diferentes, né? Lá em Abacuque, quando Abacuque questionou a execução da justiça de Deus e ouviu as advertências dirigidas aos malfeitores, ele ouviu a proclamação que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Então, Abacuque, quando for ouvir as advertências de Deus, o que Deus falou? Cale-se, fiquem quietos, aguardem, né? Lá é Abacuque 2:20, né? O silêncio diante do sofrimento reflete a confiança em Deus. A confiança em Deus. Quando nós estamos agitados com o coração, quando nós estamos ansiosos, a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar quieto. A gente fala. Tem pessoas até que falam além do normal, sabe? Isso às vezes é interessante, porque às vezes a gente chama alguém para dar testemunho na igreja, a pessoa fala: pastor, eu sou tímido. Aí quando a gente dá um microfone para a pessoa pega o microfone e não quer largar mais, começa a falar, e você tenta puxar o microfone, puxar a pessoa, e ela não para, ela começa a falar. Sabe por que isso? Nervosismo, tá? Então, o silêncio diante do sofrimento reflete o que? A confiança em Deus. Lá em Lamentações 3:26 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, isto é, em silêncio. Olha que legal, Lamentações 3:26, eu vou repetir: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sabe? Então, o silêncio, ele é importante, por isso que esse capítulo começa com o silêncio. Sabe que João menciona alguns motivos para que Deus se manifestasse em silêncio, né? Primeiro, quando o plano de Deus se torna conhecido de todos, há um espanto a todos. Nós temos ideia do projeto de Deus. Nós temos ideia das coisas de Deus, ideias, mas lá eles vão estar diante de todo o projeto, de toda a ideia. Vocês lembram o rolo que vai ser desenrolado, o livro que vai ser aberto, que foi aberto, tudo isso mostrando o projeto na íntegra, o projeto, os planos de Deus. Isso espantou as pessoas, espanta as pessoas ficam de boca aberta e quietas, sem falar. Sem dúvida, o silêncio. E também vem, o segundo motivo é que o silêncio é uma calmaria antes da tempestade, né?
pois o julgamento seria mais severo. Então, como eu falei no começo, o Deus tem momentos de refrigério, momentos de avivamento, momentos de nos avivarmos. E esse silêncio seria talvez para dar um respiro também, porque as coisas vão só complicar daqui para frente, só complicar, né? Sempre há um silêncio, terceiro motivo, sempre há um silêncio antes de um pronunciamento de Deus. Durante esse silêncio, os 7 anjos receberam trombetas, instrumentos significativos para João, que era judeu. E ele entendia o papel das trombetas na vida de Israel como nação. É algo simbólico, algo necessário em entregar essas trombetas aos anjos, né, em uma maneira, como é que eu vou falar? Um ritual, um ritualismo, né, em silêncio, né? De acordo com em Números 10, as trombetas eram usadas de 5 formas, né? Números 10, de 1 a 8, avisar sobre guerras. Então, quando a nação ia ser atacada, eles tocavam as trombetas, né? Números 10, 9, anunciar ocasiões especiais. Então, em ocasiões especiais, também se troca trombeta. Por isso que muitos casamentos toca as trombetas também. Números 10, 10. Quando a lei foi entregue, também foi tocada as trombetas. Na unção do rei e na entrega da posse dele. Então também são trocadas as trombetas, né? Conquista das lutas, né? Muro de Jericó. O muro de Jericó foi derrubado porque no momento exato, no momento da conquista, Deus deu a ordem, todos tocaram a trombeta ao mesmo tempo. Então, para João, a voz em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João fala que a voz de Deus soava como trombetas. Porque a voz de Deus naquele momento era um momento especial, era um momento de posse, era um momento de entrega, era um momento de conquista, soava como trombeta, né? No arrebatamento, nós ouvimos também em Apocalipse 4, né? Em 1 Tessalonicenses 4 também, 13 a 18, no arrebatamento nós vamos ver um toque da trombeta, né? E em Apocalipse capítulo 1, né, versículo 10, né, essa trombeta pode ser o Senhor falando, vem, né? Então, lembra que nós lemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando termina as igrejas, né, há um toque de trombeta e a voz do Senhor vem, né, sobe a igreja, simboliza o arrebatamento, né? O toque de 7 trombetas, sem dúvidas, anuncia uma declaração de guerra. O silêncio reverente é seguido de ações de um determinado, né, ato, né? A queima no incenso do altar é uma imagem das orações subindo a Deus. Tudo isso vai estar englobado nesse capítulo 8, né? Lá em Salmo 141, versículo 1 e 2, diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, escutai-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Eu já falei sobre isso, que as nossas orações, elas sobem, né, como incenso agradável, né? Em Apocalipse 8, 4, diz assim, ó: e a fumaça do incenso subia com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, os anjos, o que eles faziam? Eles pegavam as orações, né, os incensos, levavam esses incensos até Deus, até o Pai, até o trono, depositava lá as orações. Essas orações eram de todos os santos vivos, orações feitas quando as pessoas estavam em terra ainda. Então, irmão, toda oração que você fizer, mesmo que aparentemente você não vê o resultado dela, mesmo que aparentemente você não perceba nada de diferente, você tem que entender que esta oração
ela está subindo para Deus como incenso, e um anjo está levando essa oração para diante de Deus, né? No Velho Testamento, o pote de incenso era levado para ser oferecido a Deus. Então, nós pegávamos eles pegavam os incensos, né, e levavam para adorar a Deus. Então, nossas orações, oração de reclamação, oração de desabafo, oração de louvor, tudo isso vai subir como incenso a Deus, né? E o anjo, né, tocou no incensário e encheu o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois disso, depois que o anjo levou as orações para Deus, né, e o encheu o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, enquanto as orações estavam chegando ao Senhor, enquanto as orações estavam chegando a Deus, porque era um momento de, como é que eu vou falar? É um momento de reverência, o recebimento dessas orações diante de Deus. É um momento de reverência, né? Em paralelo, Ezequiel 10, né, indica que o gesto simboliza o julgamento, né? Quer gostemos ou não, as orações do povo de Deus estão envolvidas no julgamento que ele enviará. Então, todas as orações que nós fizemos, ele tem um momento de reverência, um momento de adoração, e Deus recebe como reverência. Mas após disso vai vir um julgamento. Após de receber essas orações, vai vir um julgamento, né? O propósito da oração não é levar a vontade do homem a ser feita no céu, mas é sim garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Por isso que a oração do Pai Nosso, assim seja como do céu para a terra. A vontade de Deus na terra, do céu para a terra. Então a oração não leva a nossa vontade para Deus, mas traz a vontade de Deus para nós. Sabe, irmãos, eu sempre falo isso, jejum e oração. Ainda vou falar sobre jejum, terminando as aulas sobre anjos, eu vou falar sobre jejum, né? Na realidade, jejum não é para mover a mão de Deus. Não é Deus não precisa de jejum e oração para mover a mão dele, tá? A oração e o jejum é para a gente ficar mais perto de Deus, é para trazer o Deus mais perto de nós. É Deus mais perto de nós. Na realidade é isso, né? Apocalipse, no capítulo 8, do 7 ao 13, começa o que? A desolação, tá? As quatro trombetas vão ser tocadas, né? A primeira trombeta diz a respeito da natureza, e uma vez que afeta a terra e a água doce e salgada, né? Os dois julgamentos envolvem a libertação de forças demoníacas que primeiro causam tormento e depois morte. Vocês lembram que eu falei ontem, inclusive, que quando Satanás derrubou 1/3 dos anjos, alguns desses anjos ficaram presos no abismo, que são anjos terríveis, anjos mais fortes, mais perigosos, né? Esses anjos vão começar a ser libertados. Eles vão começar a ser libertados nesse momento, né? E o último julgamento das trombetas gera uma crise entre as nações do mundo, né? Cria umas nações do mundo, né? E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foi lançada à terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde foi queimada, né? O termo saraiva e fogo misturado com sangue nos lembra a 7ª praga do Egito, né? Que Deus enviou sobre o Egito. Está lá, eu não vou ler, mas se vocês quiserem ler, depois é interessante, em Êxodo capítulo 9, de 18 a 26.
né? O profeta Joel profetizou nos últimos dias também, Joel 2,30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Tá? Então Joel já fala sobre esse momento também. Lá em Êxodo, nós vamos ver uma comparação com as pragas no Egito, né? Capítulo 9. E em Joel também fala que eu mostrarei prodígios nos céus e na terra, né? Porque vai vir saraivas e fogo e vai afetar a terra, né? Com sangue, fogo e colunas de fumaça. Não dá muito para explicar em termos de saraiva e sangue, né? O fogo pode ser uma referência aos raios, né? Vocês lembram que eu falei que João, o que ele faz? Nós vamos ver hoje claramente aqui, hoje ou amanhã. João, ele quando ele olha, ele tenta analisar aquilo que ele está olhando pelo que ele conhece. Lembra que eu falei que a nossa mente trabalha através de comparação? Então, na realidade, aqui, fogo poderia ser uma metáfora, é uma metáfora que pode dizer como raios de tempestades elétricas, esses raios que nós estamos acostumados a ver em São Paulo, em outros lugares, cai aquele que parece que racha o céu, né? E ele cai realmente, onde ele cai, pega fogo, sai fumaça. Então, aparentemente, o que o João estava vendo? Estava vendo esses raios caindo na terra, né? Uma chuva de pedra com esses raios caindo, e onde o raio caía havia fogo, né? E fumaça, né? Onde o alvo desse julgamento era o que? A vegetação. Então hoje, no capítulo 8, qual o alvo do julgamento? A vegetação, né? Eu não sei se tem alguém entre nós, né, militante do meio ambiente, né? Mas se tiver, vai reclamar, porque hoje Deus não vai poupar nada do nosso meio ambiente. Não vai poupar em nada do nosso meio ambiente, né? Então, o alvo desse julgamento é a vegetação, né? Que, em geral, onde o equilíbrio da terra é afetado. Existe o ecossistema, né? O ecossistema. E esse ecossistema, ele funciona de uma maneira onde todas as coisas funcionam. Se alguma coisa sai desse meio desse ecossistema, ele começa a ter problema e dificuldade. Por exemplo, a gente coloca asfalto nas ruas, né? Dificulta o que? A absorção da água, né? Então a água fica sem saída. Então tem as enchentes. Tem as grandes enchentes, né? Ao efeito estufa, ao efeito que a mudança de temperatura, mais calor, mais frio, onde quando era frio é calor, quando é calor é frio, tem ano que não tem calor, tem ano que não tem frio, entendeu? Então, toda essa mudança é porque tem um desequilíbrio na natureza. A natureza nasceu equilibrada. O desequilíbrio vem por causa do pecado. Né? Nós que desequilibramos as coisas, né? Então, esse tipo de julgamento, ele vem trazer um desequilíbrio, né? No tempo também e na alimentação. Apocalipse capítulo 8, versículo 8, diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Presta atenção. Olha que João fala, uma coisa como um grande monte. Ele não falou que foi um grande monte. Ele falou uma coisa como um grande monte. Porque o que ele viu pareceu um grande monte. Ele falou uma coisa como um grande monte. Não foi um monte que foi para lá, mas uma coisa como um grande monte. Ardendo em fogo. Tornou-se sangue e da terça parte do mar. Né? Então, nesse texto, nós vimos aqui, primeiro, o poder de Deus foi lançado. Então, quem lança tem esse poder de lançar, né? Montes e montanhas frequentemente representam autoridades ou reinos na Bíblia. Lá em Isaías, capítulo 2, versículo 2, diz assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. O que é o monte do templo? Autoridade, reino.
Tá falando de autoridade e reino. Será estabelecido como principal. Será levado acima das colinas, né? Acima de todo o reino. Então o reino de Deus será acima de todo o reino, né? E todas as nações correrão para ele, né? Então o que João está vendo? João está vendo esses reinos, né? Essas autoridades ardendo como fogo, sendo lançado ardendo como fogo, né? O mar aqui servia como um dos principais meios de comércio. Lá em Isaías 23, capítulo 2, capítulo 23, versículo 2, diz assim: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar, né? Ezequiel 27, 3 diz assim: diga a Tiro, que está junto à entrada para o mar, a mercadoria de povos de muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor: você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Então, naquela época, o mar era simbolismo de riqueza. De riqueza. Então, o que João está vendo aqui? Ele está vendo o seguinte, que ele está vendo as autoridades, os reinos, né? As nações sendo jogadas como fogo, lançadas como fogo, né? Grande ardendo, e tornando-se em sangue a terça parte do mar. Quer dizer, aquele lugar onde você ganharia teu pão, onde você ganharia a tua fortuna, o teu dinheiro, não tem mais. Não tem mais, você não tem mais, está contaminado aquilo lá. Você não está conseguindo mais obter riquezas. Nós podemos entender com a pandemia que nós temos hoje. Pessoas estão empobrecendo. Pessoas não têm como tirar dinheiro dos seus negócios. Pessoas estão sem trabalhar. Então é uma maneira de segurar a parte econômica. Nesse sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também pode ser representado por multidões, nações. Eu já falei sobre isso, né? Se vocês quiserem ver, Salmo 98, 7, Isaías 23, 11, ou também Isaías 41, 5, Ezequiel 26, 16 a 18, Daniel 7, 2. Tá? Pesquisa esses textos aí. Então o mar, ele pode simbolizar também, além da economia, ele simboliza também multidão, pessoas, povo. O povo estava perecendo, o povo irá perecer. Por quê? Porque a economia foi afetada, e quando a economia é afetada, o povo perece. O povo perece. Eu vou terminar com o versículo 9, mas eu não vou falar sobre ele. Amanhã eu vou falar sobre ele. Capítulo 8, Apocalipse, versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu vou parar por aí, meus irmãos, porque já estou com uns 35 minutos mais ou menos falando, e eu não quero encher de informações. Então, eu gostaria que você... Sérgio, você fez uma pergunta, você sempre faz uma pergunta, eu sempre me perco. Deixa eu achar aqui a tua pergunta. Deixa eu ver aqui. Repete a pergunta para mim, Sérgio, por favor. Repete a pergunta. Enquanto o Sérgio não repete a pergunta, então é interessante vocês lerem esses textos que nós estudamos, pelo menos até o versículo 8 novamente, com essas colocações que nós fizemos para poder... Sérgio, repete a pergunta, que eu não estou achando aqui a tua pergunta. Colocou na interrogação, me desculpa, gente do céu. Pastor, essas trombetas seriam algo figurado ou elas serão ouvidas? Então, elas serão ouvidas, né? No sentido não de papapá, né? A trombetas aqui, no caso,
seria a voz de Deus, né? Nós vimos lá no caso seria figurado, então, se foi isso que você quis dizer. Quando João ouve a voz de Deus, ele ouviu como trombeta, né? Então nós vimos as características de uma trombeta, né? Ou do uso da trombeta, né? Que o uso da trombeta, ele pode anunciar a ocasião especial, quando a lei foi entregue, né? A unção ao rei, a entrega da posse, né? Conquistas e lutas. Então essa trombeta, na realidade, é a voz de Deus dando um comando. Vocês lembram que eu falei que em Apocalipse 4, versículo 1, quando ele falou assim, vem, né? Falando para a igreja, provavelmente seria uma trombeta, seria como uma voz de trombeta tocando. Mas a gente vai entender que é um comando. Então nós podemos entender que essas vozes de trombetas, essas trombetas são comandos. Acho que a palavra correta é isso, entendeu, Sérgio? Então é comando, tá? Comando que vão ser dados e não musicalmente. O povo de Israel tem esse costume de tocar, mas é uma figura, né, de comandos, né? De comandos. Então na realidade é isso. A palavra correta aí é comandos, né? Eu achei a palavra. Então são comandos que vão ser dados ao mesmo tempo. Não é musical, né? Não é musical. Senão eles chamariam o Jonas para tocar lá, né? Não é musical. Mas, amém, Sérgio? Desculpa, Sérgio. Tá sempre fazendo pergunta, eu sempre pisando a bola contigo, né? Mas é que eu vou me empolgando aqui, eu não tô acostumado a falar com câmera ainda, sabe? E eu vou me empolgando falando aqui, olhando, e esqueço de olhar as perguntas, mas eu vou aprender, tô aprendendo, tá? Eu peço que vocês me perdoem, tá bom? Obrigado, eu vou orar com vocês agora, e amanhã nós vamos continuar falando sobre o capítulo 8 de Apocalipse. Então não percam, chamem pessoas, né? Não percam. É muito legal nós termos esse entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar pela revelação da tua palavra. Quero te louvar, Senhor Deus, glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor, Pai. Deus, nós reconhecemos a tua autoridade, Senhor. Sabemos que nós dependemos exclusivamente do Senhor, Pai. Que todas as coisas existem porque o Senhor criou, o Senhor permitiu e é para o Senhor, Pai. Nós cremos nisso, Senhor Deus. Quero pedir também a tua bênção sobre cada um que está conectado, cada um que está ligado a nós, Senhor Deus, nessa live, Pai. Que a tua unção, a tua presença, que Deus possa falar com cada um ao reler esse capítulo, Pai, cada um, e que o Senhor crie uma expectativa boa no nosso coração para amanhã, aqui às 20 horas, Pai. Eu te agradeço, te louvo, Pai. Quero abençoar esse país, abençoar, Senhor Deus, o teu povo aqui, Senhor Deus, e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, uma ótima noite e mais uma vez muito obrigado por você estar conectado. Deus abençoe. Tchau.